Olá, bom dia. Aqui é o professor Erivaldo e neste vídeo eu vou mostrar para vocês como funciona a acumulação de valores, a acumulação de capital, considerando aplicações financeiras. E o que eu quero falar primeiramente é o seguinte: muitos influenciadores, até muitos famosos, que eu acredito que vocês conheçam, mentem para vocês quando fala, por exemplo, quanto tenho que é, aplicar por mês para conseguir uma aposentadoria complementar, por exemplo, de R$ 5.000. Qual é o valor? Qual taxa de juros? Eles mentem para vocês no sentido de não informarem que existe uma coisa chamada imposto de renda sobre os juros recebidos. E existe uma outra coisa muito mais importante ainda, que é a inflação. Quando eles falam para vocês qual é o valor que vocês devem aplicar para atingir, por exemplo, R$ 1 milhão, eles omitem essa informação. Eu estou considerando aqui um exemplo de um depósito mensal de R$ 500 a uma determinada taxa de juros. Eu coloquei aqui no exemplo a Selic a 10,75% ao ano. Estou considerando um imposto de renda de 15% sobre esses juros e também uma inflação média aí de 4%. Então, nesta situação, qual é o ganho líquido real ano? 10,75%. Aplicado 15% de imposto de renda, o que equivale a um imposto de renda de 1,61% daquele valor. Então, os juros líquidos de imposto de renda, 9,14%. Detalhe: você também precisa considerar o efeito da inflação, porque o dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo em função da inflação. Se a gente considerar uma inflação média de 4% ao ano, nós temos aí, nesta situação, um juros líquido de imposto de renda e inflação de 5,1375. Então, este é o ponto de partida para que possamos calcular o valor acumulado e também os juros mensais, no caso de quem busca um complemento de aposentadoria. Portanto, meus amigos, não sejam enganados, não sejam enganados. Para se ter uma ideia, os juros de 5,1375% ao ano, 5,1375 ao ano, equivale a um juros mensal descapitalizado de 0,418363%. Então, por exemplo, no primeiro mês, em que você tem aí um depósito de R$ 500, atualizado por esses juros mensais, vocês terão uns juros de R$ 2,09, com capital acumulado de R$ 502,09. Como um resumo disso que eu estou falando, ao final de 10 anos, nós teremos um capital atualizado de R$ 78.050. Então, olha como o processo é lento, apesar dos juros serem compostos. Ao final de 20 anos, com o depósito mensal de R$ 500, lembrando que, para que você obtenha os efeitos que você quer, como estes valores estão a valor presente, eu não preciso modificar o valor do depósito. Numa situação real, vocês deverão aumentar os valores dos depósitos acompanhando a evolução da inflação. Né? Então, se eu tenho aí, por exemplo, no primeiro ano, depositando R$ 500 por mês e eu tenho uma inflação de 4%, então R$ 500, 4% mais, no ano 2 vocês teriam que depositar R$ 520. No ano 3, um valor maior, levando em conta a inflação. Mas voltando a afirmar que todos esses valores estão considerados como valor presente líquido, ou seja, o dinheiro, o equivalente ao valor de hoje, em 20 anos você teria acumulado R$ 206.000, em 30 anos R$ 419.000,
em 40 anos, 770 mil reais. E em 50 anos, imagina, 50 anos depositando todo mês, o equivalente a 500 reais a essa taxa de juros, você teria 1.349.292,40. Mas os influenciadores, eles mentem para vocês. E eu vou mostrar em quando e no que eles mentem. Imaginem que aqui, como eles não falam do efeito do imposto de renda sobre essas aplicações, então vamos colocar zero. Como eles também não falam da inflação, vamos colocar zero. Aí fica fácil. Acumular R$ 1 milhão em muito menos tempo do que 30 anos. Andando aqui pela planilha, essa planilha contempla todos os valores. Vamos ver em que momento da história chegaríamos a R$ 1 milhão. Chegaríamos a R$ 1 milhão em 340 meses, ou seja, quase 30 anos. Mas a realidade não é essa, né? Nós temos a inflação e nós temos o imposto de renda. Então, nesta situação real, considerando a verdade do funcionamento do mercado financeiro, do imposto de renda e o efeito da inflação, quando nós teremos 1 milhão com depósitos mensais de 500 mil, há aquela taxa de juros. Olha como o tempo passa. Levaríamos 535 meses. 535 meses. Se você dividir 535 meses por 12 cada ano, a gente está falando que seriam necessários 44 anos, ok? Então, a planilha Excel eu gosto muito dela porque você pode fazer simulações. Existe uma função no Excel que chama teste de hipótese a atingir metas. Você estando em dados, teste de hipótese, atingir metas. Por exemplo, para que você precisa estar numa determinada célula, ok? Então vamos supor que você estivesse na célula que identifica 30 anos, então 30 anos, o que dá 360 meses, né? Então quanto eu teria que investir mensalmente para que em 30 anos, com aquela taxa de juros, eu tivesse acumulado R$ 1 milhão. Você parando na célula, você clica lá, dados, teste de hipótese, atingir metas. Então, eu quero acumular R$ 1 milhão. R$ 1 milhão. Alterando que célula? Então, vamos lá. Alterando a célula inicial do depósito mensal. Quanto você teria que aplicar todo santo mês para atingir R$ 1 milhão de capital acumulado em 30 anos? Você teria que aplicar este valor aqui de 1.192. Então, é mais do que o dobro do que nós tínhamos previsto no projeto inicial, ok? Então eu não vou considerar isso, eu vou manter a informação original, os R$ 500 por mês. Que a pessoa fazendo um certo esforço é possível acumular esse valor por mês. É possível, ok? Então, voltando às enganações que os influenciadores fazem. Eles dizem que em tantos anos dá para você ter um complemento de aposentadoria de R$ 5 mil. Nesta situação que é real, juros menos o efeito do imposto de renda, menos a inflação, em que momento nós teremos uma renda mensal de 5 mil? Então, descendo aqui nos cálculos de juros mensais, nós teremos um valor de 5 mil com 575 meses. 575 meses dividido por 12, a gente está falando aí em 48 anos. O que é muita coisa, né? Muita coisa. Imagina que você quisesse ter um complemento de aposentadoria.
de R$ 5.000 por mês daqui a 30 anos, você fosse acumulando esse dinheiro e em 30 anos, qual é a taxa de juros necessária para que os juros de uma operação em 30 anos, então vamos lá no momento em que isso vira 30 anos, 360 meses, e eu quisesse aqui uma rentabilidade de 5.000 por mês. Eu posso primeiramente identificar qual seria o valor necessário a ser depositado mês a mês e também posso manter o exemplo dos R$ 500 por mês, qual seria a taxa de juros. Vamos fazer primeiramente a questão aumentando o valor do depósito. Então, dados, teste de hipótese, atingir metas. Quanto eu teria que ter de depósito mensal para atingir 5.000 por mês? Então, na caixinha de diálogo para valor de 5.000, alterando o quê? Então, vamos lá. Vamos alterar o depósito mensal. Ó, para que você obtivesse uma complementação de aposentadoria de 5.000 por mês, seriam necessários depósitos mensais de 1.430, para que o capital atualizado daqui a 30 anos fosse de R$ 1.200.000, e aí sim essa taxa de juros renderia 5.000 por mês. Mas vamos considerar a outra hipótese, né? Qual é a outra hipótese? Quanto eu precisaria obter de taxa de juros para que daqui a 30 anos eu tivesse uma complementação de aposentadoria de R$ 5.000 por mês? Quanto eu teria que ter? Então, a mesma coisa no teste de hipótese, atingir metas, vamos lá. Nós queremos 5.000 por mês, só que desta vez alterando a taxa de juros. Então, a taxa de juros, que hoje a Selic é 10,75, você teria que buscar uma aplicação financeira que remunerasse no mínimo 14,5%. Aí você teria uma rentabilidade de 5.000 por mês. Mas isso é uma coisa muito difícil conseguir essa taxa de juros. Muito, muito difícil, né? O máximo que se tem conseguido é 3,5%, 4% de juros reais anuais, né? Então, pessoal, tem muito influenciador financeiro descaradamente mentindo para vocês. Então, toda vez que a gente fala do dinheiro ao longo do tempo, em investimentos para complementação de aposentadoria, nós temos que ter em mente que você não recebe os 10,75% de juros desse exemplo. Porque você tem o efeito do imposto de renda que reduz esse valor. E além do mais, você precisa tirar o efeito da inflação. Então, hoje, com a Selic a 10,75, está dando um juros reais elevadíssimo, descontando imposto de renda e inflação de 5,13. Normalmente, o que o investidor busca na renda fixa é pelo menos 3,5% ao mês. Então imagine o seguinte, o Banco Central está reduzindo as taxas de juros e pretende-se chegar a 9%. Nessas condições, a gente chegaria naquilo que os investidores que conhecem o mercado financeiro querem, de pelo menos 3,5%. Esta seria a realidade. E aí, neste caso, com essa taxa em torno de 3,65, você teria, vamos ver quanto você teria. Você teria aí em 50 anos de aplicações financeiras a R$ 500 por mês, apenas um complemento de R$ 2.500. Naqueles 30 anos que nós comentamos, né, 360 meses, você teria um complemento de aposentadoria de R$ 965. Mas você acha centenas de vídeos de um monte de gente mentindo para vocês, prometendo que vocês acumulariam, por exemplo, 1 milhão investindo 300% ao mês em 8 anos. Mentira. E eu provo para qualquer um que é mentira. A gente precisa conhecer a lógica
de finanças, de juros compostos, efeito de imposto de renda, efeito de inflação. Caso contrário, só cai nessas mentiras quem não conhece a lógica dos juros compostos, a lógica do mercado financeiro e assim por diante, né? Voltando aos números que eu havia colocado, né? De 10,75% ao ano, que é a Selic atual, esse seria o comportamento de acumulação do capital em 50 anos. Com depósitos constantes, descontados os efeitos da inflação de R$ 500, você atingiria 1.349.000 a valor de hoje. Isso aqui é calculado com base em valor presente líquido. Você encontraria um capital acumulado de 1.349.000. Ou seja, a pessoa teria que investir a vida toda. Então imagina, começa a trabalhar com 16 anos, então ela aos 66 anos acumularia esse capital, né? E aí nesse caso, quanto que ela teria de rentabilidade? Mensal, um complemento de aposentadoria, R$ 5.621. Esta é a verdade em relação ao mundo de finanças. Dificilmente um juros pré-fixado te faria atingir 1 milhão em 30 anos. A taxa de juros, como nós vimos, teria que ser muito alta, teria que ser superior a 14,5%, juros nominais. Então é uma coisa muito complexa, né? Mas é assim que a coisa funciona, é assim que é. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês com essas informações. Agradeço muito as visualizações desses vídeos que são feitos com dedicação. Não se busca aqui rentabilidade de monetização, porque eu nem tenho seguidores suficientes para isso. Mas é apenas uma ajuda para literalmente fazer educação financeira. Obrigado, pessoal. Abraços.